Então, bom dia a todos e todas. O meu nome é José Carlos Sousa, sou diretor de Serviços de Projetos Educativos aqui na Direção-Geral de Educação. Propositadamente tenho a câmara desligada, já ali de seguida, porque estamos num programa de rádio. E a rádio não tem imagem. E é esta magia, é esta surpresa, é esta linha de pensamento que vos gostava de trazer aqui neste pequeno espaço que estarei convosco. Um agradecimento muito especial à Yolanda Ferreira e à Rádio Zig-Zag pela iniciativa, conjunta com a Direção-Geral de Educação, onde tenho que agradecer, obviamente, à Susana Tavares e à Elsa Mota, da equipa do domínio dos média. Este é um webinar assistido quer por professores, quer por um grande leque de alunos em sala de aula, e em função deste domínio dos média, que está ligado à Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, que tem 17 outros domínios e que os vossos professores e as vossas professoras muito bem conhecem, eu gostava que vocês tivessem aqui um pensamento ousado. E o ousado é perceber e imaginar como é que quem vos está a falar neste momento pode ser alto ou baixo, gordo ou magro, cabelo louro, cabelo branco ou cabelo preto, o que seja. Mas é sempre esta magia e esta forma como acabamos por conseguir ou não conseguir transmitir para todos os outros aquilo que vai na nossa alma, no nosso coração. Como se usa dizer, rádio é coração. Bom, vamos aqui mais, agora que já me veem, como fazer um programa de rádio em 10 passos. Interessantíssimo. Temos, de alguma maneira, jovens que se inscreveram de várias escolas do país, cerca de 1000, e que estão hoje aqui, de norte a sul do país, estou a ver a lista, de norte a sul do país, e que estão hoje aqui para tentar perceber como é que estas questões podem funcionar na vossa escola. Agora, não funcionam se a escola não tiver a dinâmica suficiente a outros níveis para que se consiga dinamizar todo este processo na rádio, na escola. Rádio é palavra, é querer, é música, é tudo aquilo que nós queiramos. Mas, principalmente para os vossos professores e para as vossas professoras, dizer que esta linha de pensamento que tem muito em conta o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória e que é um dos documentos estruturantes para que nós consigamos que o pensamento crítico e o pensamento criativo esteja subjacente a tudo aquilo que vocês desenvolvem, nomeadamente naquilo que são as notícias, aquilo que vocês repassam, usando o brasileiro, no telemóvel, e aquilo que vocês de mensagem a mensagem acabam por conseguir ir fazendo. Portanto, era esta a notícia que vos trazia, é que este webinar fala exatamente desta matéria, que vai procurar ajudar-vos a fazer este programa de rádio, ou um programa de rádio, em 10 passos, que é no âmbito do domínio dos média, mas que não conseguimos falar de média sem falarmos claramente de direitos humanos, de desenvolvimento sustentável, tudo aquilo que está associado àquilo que acabamos efetivamente por querer para a nossa sociedade. E até que ponto aquilo que vocês fazem dentro das paredes da vossa escola, da vossa sala de aula, se reflete ou não naquilo que é o cotidiano da comunidade onde vocês estão inseridos. Ok? Foi um gosto estar aqui convosco nestes 5 minutos de rádio, com a imagem de outra maneira. Para a Susana, um beijinho, para todos vocês também, e a Susana Tavares continua. Então, até um destes dias. Muito obrigado. A todos um bom dia, muito obrigada, José Carlos. Vou passar esta palavra já de imediato para a Rádio Zig-Zag e já nos encontramos daqui a pouco. Obrigada, Susana. A primeira coisa que vou fazer é trocar-te aos escutadores, porque, como sabem, há questões técnicas na rádio, como o delay. E ao ouvir-vos através do Zoom, estava a ouvir-vos com 2, 3 segundos de delay, de atraso, o que significa que é mais difícil para mim construir um discurso coerente, pelo menos. Eu não consigo assim tão facilmente. É um exercício de rádio também. Muito obrigada ao José Carlos de Sousa, muito obrigada à Direção-Geral de Educação, à Elsa, à Susana, por este convite tão simpático, por este desafio que nos fizeram, especialmente num dia tão especial
como o dia 13 de fevereiro, que é o Dia Mundial da Rádio. Uma rádio para crianças, a falar para escolas, para professores e para alunos, no Dia Mundial da Rádio, num estúdio a sério de rádio, sem ser só pela câmara do computador e pelo Zoom, é muito simbólico, é muito significativo para todos. O meu nome é Yolanda Ferreira, eu sou produtora de rádio. Estou aqui para vos falar de programas de rádio. O meu desafio é que no final desta conversa se sintam impelidos a construir um programa de rádio. A rádio é dos meios mais democráticos do mundo e agora toda a gente tem um podcast. Ou quase toda a gente, não é? Porque não? E é tão fácil, há tantas técnicas, há tantos programas. Não estou sozinha nesta mesa. Este também é um estúdio especial, é um dos novíssimos estúdios da Rádio Pública Portuguesa. É o estúdio Visual, é um estúdio com câmaras. Há pouco o José Carlos de Sousa dizia que a rádio não tem imagem, mas caminha-se cada vez mais para a rádio que se tem vindo a reinventar e a sobreviver tão bem a novos tempos, a reinventar-se e a sobreviver de forma criativa. A rádio cada vez tem mais imagem. É o meio, é o áudio que conta, é o vídeo que conta, é o multimeio, se quiserem, não tanto o multimédia, eu até gosto mais de multimeio. Estou um bocadinho fanhosa, já repararam, portanto peço desculpa, vou estar a fungar um bocadinho. Estão comigo, não estou sozinha nesta mesa tradicional, quer dizer, semi-tradicional, porque tem câmaras, como dizia, é diferente, é muito avant-garde, mas é um estúdio tradicional na sua estrutura de rádio. Tem microfones, tem lugares, tem o lugar do apresentador, do realizador, do jornalista, que é onde eu estou. Neste caso tem painéis atrás, onde se podem ver imagens, slides, onde se podem ver vídeos também, e tenho as pessoas que estão comigo, os convidados, que neste caso não são convidados, fazemos todos parte da mesma equipa, a equipa nuclear da Rádio Zig-Zag. Joana Dias. Bom dia a todos e a todas. Vêm. Do outro lado está o Filipe Ligeiro aos comandos desta emissão e é o Filipe que nos está a mostrar as nossas carinhas larocas. A Joana Dias é a produtora da Rádio Zig-Zag. Daqui a pouco já vão conhecer um bocadinho melhor o trabalho da Joana. Temos também a Inês Sá Ribeiro. Bom dia, feliz dia da rádio para todos. Também produtora, mas uma produtora um bocadinho diferente. E aqui do meu lado esquerdo está o Ricardo Fialho. Bom dia. O Ricardo Fialho é sonoplasta da rádio, pinta com a magia do som as nossas histórias, as nossas rubricas na Rádio Zig-Zag. Para além disso, porque a rádio nunca é feita só de uma pessoa, temos um técnico de som, porque a rádio, neste caso, é um estúdio clássico, neste sentido, não é um auto-operado. Deste lado estamos nós a produzir o programa, do outro lado está o técnico. E o técnico chama-se Fábio Ribeiro, que nos vai estar a ajudar. Se a minha voz não sair, não é por eu estar constipada, é porque o Fábio me vai desligar o microfone ou algo do género. Portanto, o Fábio está do outro lado e também temos o Jorge Alexandre Lopes, que é a pessoa que constrói, por exemplo, no caso da Rádio Zig-Zag, para além de construir o formato da hora da Rádio Zig-Zag, também constrói a playlist, escolhe a música. E como o tempo é curto e isto vai passar no instante, vou tentar, não são lições obviamente, mas vou tentar dizer-vos, vamos tentar os quatro de alguma maneira explicarmos como é que produzimos um programa de rádio em 10 passos, não em 10 lições, porque sabem muito mais do que nós, certamente. Eu ia começar por explicar-vos que quando nós dizemos que estamos a construir um programa de rádio, ao ouvirem tudo o que nós vos vamos explicar e contar, isto é só uma visão muito genérica do processo de produção. E este processo de produção, se conseguirem fazer a analogia, a comparação, vão perceber que, no fundo, é como fazemos um programa de rádio, é como fazemos também um trabalho de casa, um trabalho no trabalho, é a construção e a organização da nossa vida. E eu vou fazer uma coisa que se pode fazer em rádio, não em televisão, e isto vai ficar gravado, que é, peço desculpa, em rádio o que é que estaríamos a fazer? A desligar o microfone, a fazer isto discretamente, que é ótimo, porque em rádio até podemos trabalhar de pijama, como sabem. Portanto, ia passar ao caminho com este jogo da glória. Nós trazemos aqui alguns slides, algumas imagens para nos ajudar a fazer o caminho. Era como construir
um programa de rádio em 10 lições. Portanto, o primeiro slide fala-nos do pensar, não é? Podemos ter avanço e retrocesso ao longo do processo, imaginando que vão lançando assim uns dados e conseguindo sempre avançar. O caminho é este. Primeira coisa a fazer é pensar. Pensar é fundamental para tudo na vida, não é só para um programa de rádio. Primeiro temos que ter uma estratégia, temos que ter um objetivo. Obviamente que também tem de ser para construir um conteúdo. Se queremos construir uma casa, temos que primeiro pensar como é que é a casa. Tem um andar, 2 andares, uma garagem? É uma casa ou é um apartamento? Tem localização? Quantos quartos? Materiais? Vou pôr tijoleira no chão? Madeira? A casa é amiga do ambiente, com painéis solares? Um programa de rádio, tal como uma casa, tem de ter um plano de construção. E é isso que nós fazemos sempre. Quando a Rádio Zig-Zag começou, e nós neste momento já temos mais de 80 programas, sentámos-nos todos e começámos a pensar que programas é que vamos fazer? Quais são os conteúdos que vamos escolher para esta rádio? E isto é chamado, assim de uma forma muito básica, muito genérica, isto é o chamado plano de produção. Eu, para seguir um caminho, tenho que ter um objetivo. O que é que eu quero fazer? Onde é que eu vou chegar e como é que eu lá vou chegar. Portanto, primeiro passo a fazer quando se quer construir um programa de rádio é pensar. E agora lanço-vos um pequeno desafio enquanto vou conversando, que é, se fossem produtores, realizadores de rádio, provavelmente muitas das pessoas que nos estão a ouvir já são produtoras de rádio e realizadoras de rádio, porque há clubes extraordinários por todo o país, clubes de comunicação, de jornais, de televisão e de rádio. Já falei com algumas pessoas, muitas até que estão associadas a esses clubes e fazem um trabalho seguramente 100 vezes melhor do que o nosso, portanto não estou a ensinar nada a ninguém. Estamos só a conversar e a partilhar. Se fossem produtores e realizadores de rádio, que programa é que gostavam de fazer? O que é que falta? Alguma vez pensaram nisso? Se nunca fizeram nenhum, comecem a pensar e vão tendo este pensamento aí a correr atrás na cabeça enquanto vamos falando. Depois, pensamos. Vamos pensar em conjunto. Sempre que pensamos em alguma coisa, pensamos em conjunto. E vamos avançando no nosso jogo da glória. Eu não sei, eu não estou... está ali. Eu estou a tentar, eu estou a olhar de lado, porque normalmente num programa de rádio vocês não veem estes bastidores e para nós ajuda-nos. Aqui estamos muito desprotegidos, porque estamos a fazer um programa de rádio, mas há batotas. Estão a ver tudo o que nós estamos a fazer. Eu tenho que estar a olhar para o lado direito, porque a vossa câmara está ali, a minha cábula está aqui, o sistema de emissão está aqui, mas o zoom, e não posso desviar do microfone, está aqui. Então vejo que estão a ver um slide que tem uma bola vermelha à volta de tempestade cerebral. Até pergunta à equipa, lembram-se quando nós começámos a fazer a Rádio Zig-Zag? Sim, do zero, não tínhamos rigorosamente nada, não havia um único conteúdo e a primeira coisa que nós fizemos foi sentar-nos a pensar. Aliás, sentámos-nos, caminhámos, estivemos na relva, estivemos dentro de casa, fora de casa. Nem queríamos fazer dentro do estúdio, não é? Nem queríamos fazer dentro do estúdio, que ainda não havia, claro, estúdio da Rádio Zig-Zag. Mas foi um processo mesmo do zero. Criámos uma rádio do zero. E passámos por estes pontos todos. E foi espetacular, porque primeiro pensámos que programas é que as crianças querem ouvir. Mas eu estou a falar da Rádio Zig-Zag só como base de exemplo, porque isto é a prática de qualquer programa básico de rádio, de qualquer trabalho de casa, de qualquer problema que nós tenhamos na vida. Portanto, ao projeto... E foi isso. A Joana recordou-me agora algo muito interessante. Nós nem queríamos fazer esta tempestade cerebral dentro do estúdio. Queríamos estar noutros ambientes para provocar outras ideias. Sim. Para nos estimular, não foi? Sim, e sem medo daquilo que íamos dizer uns aos outros. Lá Tal está. e qual. A ligação também tem de ser uma ligação entre as pessoas com muita confiança, para que todos se sintam seguros a dizer as suas ideias sem acharem que as ideias são idiotas ou parvas. Nós tivemos muitas, mas aproveitámos a maior parte. E ainda continuamos e temos imensas em carteira. Mas a ideia é mesmo essa. Se tiverem uma ideia de um programa de rádio e se tiverem uma equipa, ou mesmo que não tenham uma equipa, se estiverem a fazê-lo sozinho ou sozinhos,
façam sempre com esta ideia da tempestade cerebral, o brainstorming, porque é fundamental o processo criativo. Eu uma vez estava na universidade e lembro-me disto muitas vezes. Fui assistir a uma palestra com o Edson Ataíde, que era um publicitário na altura, nos anos 90, muito, muito conceituado. Fez parte de campanhas políticas, talvez já tenham ouvido falar dele, sobretudo os com mais anos. E eu lembro-me de ele nessa palestra dizer: ouçam tudo, vejam todos os cinemas, todos os filmes, leiam os panfletos dos supermercados, vejam as publicidades todas, porque em qualquer momento da vossa vida isso vai ser útil. E tem sido muito útil ao longo da vida, estes pequenos inputs. E na rádio também é assim. Portanto, o que a Joana estava a dizer é que juntos somos sempre mais fortes. Não há ideias idiotas. O processo criativo mostra que tudo é válido. Mesmo que não saibam ainda bem qual é o caminho, têm umas ideias, nada de concreto, mas atirem pinhas para o pinhal, não é? E depois disso há de surgir uma boa ideia. Apontem tudo, escrevam as ideias todas que vos ocorram. Vai dar certamente esta mistura toda, este caldeirão, vai dar uma ideia incrível. E se for o caso, melhor ainda, se tiverem pessoas a trabalhar convosco, é tão rico. Juntem a equipa, ouçam tudo o que têm a dizer, procurem tendências, a internet agora facilita tanto, procurem tendências, vejam o que é que está a dar, o que é que as pessoas querem ouvir. No caso da escola, o que é que os vossos colegas estão a falar nos intervalos, o que é que pode ser interessante para eles, porque acredito que há também muitos alunos a ouvirem-nos e de várias idades. Portanto, isto não é... Eu acho que uma forma também importante de fazer uma pesquisa, às vezes, é tão só contemplar. Sentarmos e olhar para os outros. Mesmo. O que é que os outros estão a fazer? De que é que os outros estão a falar? É sairmos nós da ação e olhar verdadeiramente e ouvir. É uma forma de ver as tendências também. Eu tenho a apresentar-vos porque o Ricardo, que está aqui do meu lado esquerdo, que é o sonoplasta, é muito caladinho e atura 3 faladoras, eu sou a campeã. Mas o Ricardo tem um processo criativo muito engraçado, ouve-nos, está calado, muitas vezes distraído porque já nem nos está a ouvir, porque já não nos aguenta, e de repente ali do seu lado caladinho diz assim: então e se... E cala-nos a todas porque pensamos: é lá, mas essa ideia é muito boa. Portanto, tudo é válido, é muito rico trabalhar em equipa. Depois eu ia caminhar aqui para o slide 5, que é este o caminho que nos vai levar exatamente à ideia. Na rádio temos de manter vivo o processo criativo. Cada programa que nasce, cada episódio desse programa, cada emissão especial é fruto de um processo criativo que envolve uma série de passos. É como inventar alguma coisa. Nós dizemos até na rádio que cada vez que temos uma ideia somos uns inventores. A Joana escreveu uns textos muito interessantes que estão, se um dia vierem, se estiverem em Lisboa ou se vierem a Lisboa e puderem visitar-nos no estúdio da Rádio Zig-Zag, há 5 textos com o processo criativo. E um deles é o do inventor, que é cada vez que inventamos alguma coisa, cada vez que escrevemos um texto e fazemos um programa de rádio, somos o inventor na rádio e inventamos todos os dias. E assim já entramos na fase da pré-produção. Já temos a ideia. Temos de planear agora e construir o projeto da nossa casa. Sabemos que queremos uma casa de praia com 2 andares, com piscina, com buffet, queremos isso tudo. Só que agora temos de começar a construção, não é? A ideia é fácil, pronto, já está tudo. Agora bora lá, vamos avançar. Eu gosto de começar um projeto pela base, pela estrutura, mas mesmo nesta equipa todos gostamos de fazer as coisas de maneira diferente. Isto não é, lá por eu dizer assim, não é que se tenha de fazer assim. Isto é um processo. Portanto, pensámos, tivemos a ideia, discutimos. Desculpem, porque a constipação não ajuda. Tivemos a ideia e avançámos. Então entramos na fase de pré-produção. Temos de planear e construir o projeto da nossa casa. Por isso, eu gosto de começar o projeto pela base, como dizia, pela estrutura. Eu começo por definir, em todos os programas que faço, o nome e o formato do programa. O nome é fácil. Escolher um nome, quer dizer, não é fácil... Nem sempre, não é? Não, mas é fácil, queria eu dizer, é fácil perceberem o que é que eu quero dizer com escolherem um nome. É batizar o programa, é escolhermos um nome para o programa. Depois escolhê-lo nem sempre é muito fácil. Chegar a ele, não é? Se vocês puderem olhar para a lista de programas da Rádio Zig-Zag, que são mais de 80,
Temos os mistérios misteriosamente misteriosos. E fazer um exercício quando olhar para esses nomes, que é perceber se quando olham e os leem têm vontade de ouvir. Muito importante. Pois. Ou seja, a capa de um programa, o nome de um programa, que é a sua capa, é tão importante quanto o programa, porque é isso que vai fazer com que as pessoas ouçam ou não, como a capa de um livro, como É um chamariz, não é? como o cartaz de um filme. Se o cartaz for interessante, Tal e a gente qual. vai querer ver o filme. Portanto, o nome, só o nome é a primeira coisa essencial. A primeira impressão, não É é? a primeira impressão e tem que ser muito bem pensada. É um bocadinho como os embrulhos dos bombons. Apetece-nos, às vezes só pelo embrulho, apetece-nos comer ou não o bombom. É batizar o programa, no fundo. O nome tem de ser bem escolhido, porque tal como a roupa vai ser a primeira impressão e é o que nos vai motivar a ouvir. Então, escolher nome apelativo, isto continuamos no nosso jogo da glória, não é? Sempre no processo de produção. Escolher um nome apelativo, sonoramente apelativo, e o próprio do nome apelativo pela mensagem também. Nós divertimos-nos imenso. Divertimos imenso. E a nós acrescenta a diversão de estarmos a construir uma rádio para crianças. Tal e qual. Não é? Porque construir uma rádio para adultos seria um processo semelhante na sua estrutura, mas depois no conteúdo completamente diferente. Mais formal. Mais formal, muito mais formal. Então nós tivemos essa possibilidade de escolher nomes a brincar. Fomos brincando, fomos nos pondo na pele das crianças. E arranjámos nomes espetaculares, que ainda hoje, seis anos, mas que ainda hoje, 6 anos depois, não nos cansam. Sim. Nós vamos sempre dizer mistérios misteriosamente misteriosos com a boa disposição com que dissemos pela primeira vez. E se chamássemos, mas é um nome, é um título muito comprido. É um título muito comprido, mas é muito engraçado. Zigzagossauro. Zigzagossauro, sim. No fundo, aquilo que a Joana está a dizer é que quando estamos a começar o processo, temos que elencar alguns pressupostos. E um dos pressupostos neste caso é quem é que nos vai ouvir? Não é? Que ouvidos? Que cérebro nos vai ouvir? Então temos que pensar, temos que nos pôr no lugar desse cliente, vamos chamar assim, para poder construir. Porque se fossem adultos ou pessoas mais crescidas, vão ouvir de uma maneira. Se forem miúdos mais pequenos, vão ouvir de outra maneira. Portanto, para quem é que nós vamos comunicar? É o pressuposto. Depois de termos o nome, portanto, já tivemos a ideia, a tempestade cerebral, já sabemos o que é que queremos fazer, que tipo de conteúdo é que queremos fazer, já temos até o nome, mas temos uma série de coisas ainda para decidir. Vamos fazer o quê? Um programa semanal? Mensal? Diário? É um programa informativo? É de entretenimento? É um documentário? É um formato curto? É um formato médio? É um formato longo? Isto é, 1 minuto, 20 minutos, 1 hora? Isto parecem, assim, só detalhes, mas estes detalhes têm de estar todos organizadinhos, projetados. Isto é um plano de produção. Tendo essas questões resolvidas, imaginem que se decidiram por um programa de 10 minutos. Qual é o indicativo? E a introdução? Têm que arranjar um indicativo. O indicativo é aquele primeiro sonzinho. É o genérico. É um genérico. Eu tenho aqui um indicativo que eu queria passar para aqui, não consigo. A ver se eu consigo. Sim, mas tem um programa, lá está, dos mistérios misteriosamente misteriosos, agarrado. E o início, que tem o título do programa, eu vou fazer-vos, nós vamos fazer ouvir o programa, que tem 40 segundos mais ou menos, e o indicativo é o início do programa. É o carimbo, é a assinatura. É o que, mesmo que não tivesse palavras, se entrar sempre antes do programa e entra sempre um indicativo como um genérico, num filme, sabem que é aquele programa que vai começar. Vão ouvir. Mistérios misteriosamente misteriosos. Qual é o mês em que as pessoas falam menos? Qual é o mês em que as pessoas falam menos? Qual é o mês em que as pessoas falam menos? Já ouvi. Já sei. E a solução é... Fevereiro. Como tem menos dias que os outros meses, só tem 28, as pessoas falam menos do que nos outros meses, a não ser que passem um mês inteiro caladas. 28 ou 29 dias, não é? Isto é Mas horrível, todos não é? os meses têm 28 dias, Porque na nós verdade. ainda nos rimos dos nossos programas.
Isto é uma coisa um bocadinho estranha, um bocadinho egocêntrica. Portanto, ouviram o indicativo, que é o início, e depois ouviram a construção do programa. Porque têm de escolher, como eu vos dizia, se é semanal, se é mensal, se é diário, informativo, entretenimento, documentário, se é um formato curto, médio, longo. Depois têm que ir para a parte da formatação do programa. Indicativo. Tem introdução ou não tem introdução? Uma música sempre no início ou não? Tem separadores entre os temas? Há vários temas? Eu falo por mim, mas eu sei que a equipa também faz um bocadinho isso, cada um à sua maneira. Vamos arranjando formas de trabalhar. Eu adoro observar os documentários de televisão. Até a Netflix, não podemos falar muito da Netflix, não é? Estamos todos um bocadinho zangados com a Netflix esta semana. Mas pronto. É bom que assim vêem mais RTP Play. É isso. A Inês já vai ser promovida, ainda por cima chegou aqui o diretor agora. Isto foi tudo de propósito. Portanto, eu gosto sempre de ver os documentários da televisão porque retiro muito daí. Retiro a formatação, coisas que podemos aproveitar para a rádio, porque no fundo isto está tudo ligado. Sim, e é mesmo uma questão de observação. Eu tirei muitas ideias, eu tenho um processo diferente, mas também depende do conteúdo. O simples facto de eu ir pela rua fora e observar o que está à minha volta me dá ideias para pequenas coisas do programa. Eu lembro-me que inventei o detetive popadélico e um dia estava a passear por uma rua em Lisboa e olhei para o toldo de um café que dizia a servir bicas desde o primeiro dia. E eu, isto é muito giro, pensei eu. E pensei, o detetive popadélico anda em busca de dicas de poupança desde o primeiro dia. E agarrei nisso para fazer a segunda parte do meu genérico, do meu indicativo. Era aquilo que nós estávamos a falar há bocado, não é? Vamos buscar inspiração a todo lado. Sim. Atenção, não confundir inspiração com roubar. Própria. Claro, obviamente. Cuidado nós com o plágio, claro. Nós inspiramos todos os dias em todos os sítios, nos amigos, nas outras conversas, que é diferente de copiar. E às vezes essa fronteira no processo criativo é difícil porque temos ideias na cabeça que pensamos que fomos nós que criámos e não, inspirámos-nos noutros. Portanto, temos de ter muito cuidado. É isso, Inês. Boa, ainda bem que nos lembraste dessa parte. Temos que ser generosos e honestos. Temos de ter muito cuidado com o plágio, não plagiar as ideias de outros, mas nós que criamos para crianças, muitas vezes estamos a ver conteúdos para adultos, para os crescidos. Eu gostava muito de ver o Crime de Sela e via sempre naquela perspectiva de um dia eu vou conseguir escrever um policial. E todas estas horas de episódios que eu vejo, um dia me vão servir para alguma coisa, como todos os livros que eu fui lendo ao longo da vida, que fizeram de mim a pessoa que escreve que eu sou, a pessoa que idealiza os sons que eu sou, os livros que eu li, as séries que eu vi, a música que eu ouvi, tudo é inspiração, tudo. Lá está. Portanto, a inspiração é fundamental para construírem o vosso programa de rádio. Podemos levar tudo para dentro da rádio. E depois temos que pensar nestas coisas. Vamos utilizar sons de arquivo, até podemos ir buscar um bocadinho do Crime de Sela e utilizar no nosso programa, se fizermos um programa sobre isso. Enfim, e finalmente não será a vossa escolha, certamente, mas convém saber, tendo em conta o formato do vosso programa e o formato da vossa rádio, e se é podcast e entra separadamente ou se entra num todo juntamente com outro programa, qual o horário que lhe está destinado, porque isso é muito importante. Vocês utilizam uma linguagem se falarem de manhã, outra linguagem se falarem de madrugada, ou se falarem à noite ou à meia da tarde. Isso faz a diferença em termos de linguagem ou mesmo de estética sonora. Nós, para os programas da noite, colocamos umas trilhas mais suaves, mais lentas, não vamos... Quer dizer, podemos, no caso é uma rádio infantil, se pusermos histórias com músicas a abrir, não há criança que durma até às 4 da manhã. Podemos fazer também, é uma abordagem diferente. A seguir a isso, temos estas questões de planeamento definidas, precisamos de começar a escrever o nosso guião. E eu vou acelerar porque a conversa é como as cerejas e falta tanto para dizer. Temos de começar a escrever o nosso guião, passar para o papel, mas para isso precisamos de investigar sobre o tema. Eu posso querer fazer um programa diário sobre culinária, até saber meia dúzia de receitas de cor, mas preciso de saber mais sobre culinária, preciso de investigar, não vou fazer um programa sobre culinária só porque sim, abro o microfone e digo meia dúzia de generalidades. Até me posso safar bem no primeiro, mas depois, pronto, não é? Não é profissional. Portanto, temos de investigar sobre o nosso tema. Uma coisa é lançar, lá está, uma opinião, outra é ter a responsabilidade de dar informação correta, fidedigna ao ouvinte e com qualidade. Isso é muito importante. Não dizemos qualquer coisa. Temos de investigar. Investigar, pesquisar
é isso mesmo, é reunir informação. E digam lá que isto não parece um trabalho de casa, é terrível estar a falar em trabalho de casa. Mas é igual. Quando estamos a fazer um projeto escolar... muito mais divertido. Depende. Há trabalhos de casa divertidos, se forem projetos, vá. Portanto, bem, temos tantos professores a ver que vamos ter reclamações. Por isso, é reunir informação, o máximo que conseguirmos e for útil para escrevermos o nosso guião. Todos os dias temos de escrever sobre muitos assuntos diferentes. Daí, a maior parte dos produtores de conteúdos, costumamos dizer isto, são especialistas de generalidades. Mas ninguém nasce com a informação. Há que pesquisar, há que garimpar. Na rádio e noutras profissões, e baseando-me outra vez naqueles textos da parede da Rádio Zig-Zag, somos exploradores da natureza, como dizia o Russell do filme de animação Up. Não sei se viram o filme. Todos os dias, somos exploradores da natureza todos os dias. E aqui entram os produtores. Há uma imensa variedade de produtores, mesmo falando só da rádio. Os que na rádio produzem conteúdo, os que tratam de fazer acontecer, os que trabalham nos bastidores, os que tratam de convidados, da produção de eventos, de orçamentos e os que fazem isso tudo. Cada vez se caminha mais para os que fazem isso tudo. Há para todos os gostos. Aqui na Zig-Zag, um exemplo da produção de bastidores, embora a Inês também produza a parte escrita de conteúdos, é o da Inês. Vamos ver um vídeo que a Inês fez a mostrar-vos um bocadinho do trabalho. Ouvir, perguntar, observar muito, voltar a perguntar e a ouvir e usar todos os sentidos para chegar àquelas que são as primeiras respostas antes de fazer um plano de produção. O quê, quando e onde. Depois de perceber muito bem o que se pretende fazer ou gravar, vamos planear. Planear é preparar um roteiro, uma espécie de mapa de tarefas que devemos concluir para chegar ao nosso programa de rádio. Com o nosso planeamento feito, aí vamos nós. Pôr as mãos na massa. Vamos contactar os convidados, contactar as pessoas, reunir com a equipa, reunir meios técnicos e meios humanos e lá vão aparecendo as primeiras dificuldades. Mas não podemos desistir nunca. Ser resiliente sempre. Bem, em alguns casos é melhor perceber que não escolhemos o melhor meio para aquele fim e temos mesmo que reavaliar. E lá continuamos. Num plano de produção, temos que estar permanentemente a checar. Ou seja, a confirmar os passos que vamos dando e ver se nada ficou esquecido. Controlar. Voltar a falar com pessoas, testar o material, voltar aos sítios, voltar a testar. Estamos quase a terminar o nosso plano e ao longe já vemos o nosso dia-a-dia. Já preparámos tudo e agora vamos ter que voltar a testar, confirmar, validar. Até que... Ação! Estamos no ar! Portanto, produzir um programa de rádio é definir um objetivo, planear, reunir meios humanos e meios técnicos, implementar e controlar. É isso que a Inês faz quase todos os dias e a nós também nos controla. Avançamos. Só para dizer que, na verdade, isto é um bocadinho o resumo daquilo que temos estado a falar, que é fazer perguntas. Tal e qual. Nós vamos organizar qualquer coisa. Vamos fazer, imaginem uma festa de anos, a vossa festa de anos ou a festa de anos dos vossos filhos. O que é que vão fazer? Quantos convidados? O que é que vão ter na mesa? É organizar, perguntar, planear. Ora, avançamos. Estamos a mais de meio do processo, todas as fases são muito empolgantes, já sabemos para onde queremos ir, detalhes do programa, nome, horários, duração, investigamos o tema. Precisamos definir a estética. Neste momento é tempo de decidir como queremos que seja o indicativo, que já ouvimos há pouco, o genérico do nosso programa, o que indica que o programa vai começar, se temos tempos, se temos música, qual é a frase de assinatura, se tem voz, o título, o genérico, se tem voz, se não tem voz, efeitos especiais, ou se é tudo muito depurado, muito simples, se quer separadores, tipo de áudio, enfim. E avançamos para a escrita
Depois de termos isso tudo na ideia e tudo projetado num papelinho, vamos fazendo o planeamento do nosso programa, avançamos para a escrita. E escrever é pôr em palavras as ideias, é construir o guião, é escrever o que aprendemos com o que pesquisamos. A escrita, já diria também um dos textos da Rádio Zig-Zag, na parede, é uma arte sem limites e funciona com a força da imaginação. Aqui somos escritores todos os dias, somos contadores de histórias com fantasia e imaginação. Um excelente exemplo do que eu estou a dizer é o da Joana. Filipe, vamos ver o VT. Isso da fantasia e do mundo da imaginação tem que se lhe diga. Todas as manhãs eu saio da Rádio Zig-Zag e preparo-me para um dia em cheio. Ponho música a tocar nos meus ouvidos porque ajuda a concentrar-me e a dar energia às horas que tenho pela frente. E depois sigo para lugares que me inspirem. Penso na quantidade de livros e de histórias que já li e que me ajudaram a criar o meu estilo de escrita. Como aqui se trata de escrever para crianças, o mundo da imaginação tem de estar sempre presente, aliado ao rigor da mensagem que quer passar. E é assim que as ideias começam a aparecer na minha cabeça. Se eu quero que as crianças se liguem ao que escrevo, então preciso que elas se sintam em liberdade quando me leem. Preciso que elas se encontrem nas minhas histórias e que me considerem um par, uma amiga. Tal como elas, eu corro pelo parque, divirto-me no escorrega, rebolo na relva e faço zigue-zagues com a minha bicicleta. Porque eu tenho de estar sempre perto da minha própria criança. Será que eu passo mesmo os dias a correr de um lado para o outro? Ou será que faço tudo isto sem sair do meu lugar? Eu disse-vos que todas as manhãs saía da Rádio Zig-Zag. Não é bem verdade. Todas as manhãs eu entro na Rádio Zig-Zag e depois sento-me na minha cadeira à frente do meu computador e tenho de me valer da minha criatividade e da minha imaginação para escrever as histórias e criar as personagens para a Rádio Zig-Zag. Como é que eu faço isso? Bom, eu estou a olhar para o meu computador, mas na verdade a minha cabeça está a percorrer o mundo, a fazer aquilo de que as crianças mais gostam, para arranjar essa inspiração. É o ponto de partida para a escrita de histórias e a construção das personagens que depois tocam diariamente na Rádio Zig-Zag. Há quem prefira escrever primeiro e depois decidir a questão estética. Depende do processo mental, do processo criativo de cada um. E escrever. Tudo definido, guião escrito. Na rádio há algo fundamental, que é, a seguir a escrever e a fazer todo este processo, é gravar. Se não gravarem, não há programa de rádio. Podemos ter o melhor texto do mundo, mas se não gravarmos, ninguém sabe que ele existe. Temos de o gravar, de o materializar e para produzir o conteúdo, temos de fabricar o conteúdo. Produzir o conteúdo é concretizar as ideias que pesquisamos, materializar num guião e transformar num programa de rádio, gravar tudo o que escrevermos. Simultaneamente à escrita, podemos e devemos, no guião, ir assinalando onde entram os separadores, as trilhas, as músicas, tudo aquilo que falamos. À medida que vamos escrevendo e vamos tendo ideias e vamos imaginando o nosso conteúdo, fazemos anotações ao lado. Aqui ficava interessante entrar o som da água, ou o som de um carro, ou... Isso são anotações paralelas ao nosso guião. Há quem até faça uma linha do lado direito ou do lado esquerdo e vá acrescentando. E isso é ótimo para quem depois faz a sonoplastia, que tem a sua criatividade, mas se o autor do texto ou o ajudar ou a ajudar nesta sequência, conseguem em conjunto fazer cinema para os ouvidos. Que é a frase de que mais gostamos aqui. Portanto, para podermos passar à fase da sonoplastia ou do desenho de som, temos o Ricardo. Olá, chamo-me Ricardo Fialho, sou o sonoplasta ou a pessoa que trabalha o áudio, o som na Rádio Zig-Zag. Mas o que quer isto dizer? Venham daí, vou explicar-vos um pouco das etapas do meu trabalho. Vamos a isso. Comecemos pela gravação. Gravar uma voz é algo que faz parte da rádio. A voz é o mensageiro do nosso conteúdo. Aqui estou a gravar a minha voz. Como podem ver no ecrã, aparece como uma forma de onda. Neste caso, num bloco verde, e começam a ver traçada uma onda, a chamada wave. De seguida podemos tratar essa voz com alguns plugins para que fique limpa e bem definida. E aqui estão 2 exemplos para que essa mesma voz fique bem definida. Neste caso temos aqui várias músicas, como podem ver nos diferentes blocos, e todas elas ajudam a criar esta dinâmica na história. Estando a voz gravada, os sound effects escolhidos e a trilha no sítio, passamos para a parte da mistura. E é aqui que definimos também como se arruma a casa, como queremos, neste caso, a nossa casa arrumada. A voz um pouco mais alta, ou a trilha um pouco mais em baixo, só para criar o ambiente,
e os sound effects com diferentes volumes, também para que possam enaltecer determinadas partes da história. Aqui estamos de volta para a parte da sonoplastia. E o que é a sonoplastia ou a definição de efeitos de sons? Por exemplo, quando contamos uma história, os efeitos de som ajudam-nos a transportar para dentro dessa história, criando emoções e transportando-nos para o momento da história. Vejamos alguns exemplos. Neste caso, temos uma história de uma baleia, onde são colocados desde sons de ambiente aos sons da própria baleia a cantar. Tal como algumas ondas, podemos também criar sugestões através dos efeitos que possam criar alguma mágica. Tendo tratado da parte da sonoplastia, passamos para a escolha da música. Na rádio costumamos chamar a trilha, e é aqui que definimos o ambiente ou o espírito da história. Com esta escolha podemos definir se a história fica alegre ou triste. Com todas estas etapas resolvidas, passamos para a fase da masterização ou de uma chamada normalização. E é aqui que definimos o volume de saída desta história ou de qualquer outro conteúdo que esteja na nossa rádio, para que este mesmo conteúdo tenha um volume similar a outros conteúdos, para que vocês aí não andem sempre a subir o volume e a descer o volume em casa ou no carro. Portanto, ajuda a criar uma uniformização de todos os conteúdos. E é uma última etapa do meu trabalho. Esta, de uma forma muito resumida, é a minha função dentro da Rádio Zig Zag. Tudo bem que podemos falar em muitas outras coisas, desde a concepção de jingles, os chamados indicativos, mas ficará para uma próxima vez, pois o tempo é curto. Espero que tenham gostado e que tenham entendido um pouco do que é a função da sonoplastia ou da sonoplasta numa rádio, e fiquem com a Rádio Zig Zag. Até à próxima. Portanto, recordam-se de eu ter dito que o Ricardo era o caladinho, não é? Essa é que é essa, mas o vídeo teve 3 vezes o tempo dos outros. Mas está tudo! Os sonoplastas são como cientistas num laboratório, caladinho. Na rádio, as experiências são com sons, música e voz. E no Dia Mundial da Rádio, estar a falar-vos num programa de rádio com esta voz é uma vergonha. Peço desculpa, que isto uma pessoa até se baralha. Aqui somos cientistas todos os dias. Temos um caldeirão gigante, como viram, aquele computador do Ricardo ou o computador da Joana, e ali fazem-se misturas, poções científicas com áudio. Todos os programas de tratamento de som, há vários, temos vários programas de tratamento de som, há muitos até free, gratuitos, que podem utilizar. Sabem com certeza isso até melhor do que nós e conhecem muitos mais do que aqueles que nós conhecemos. Utilizem-nos, explorem-nos, podemos fazer coisas interessantíssimas, já nem é pelo valor monetário, está à distância de um cliquezinho na internet. Inserimos todas as peças que constituem os nossos programas, 20 locuções, 10 músicas, 40 efeitos sonoros, o que for, e construímos um puzzle, organizamos, sequenciamos e damos um ambiente sonoro, fazemos a sonoplastia e assim construímos o nosso programa. Ou seja, temos os textos gravados, temos as músicas, as trilhas, os separadores, já temos isso tudo. Agora é só construir, é só fazer a nossa costura, as nossas calças, o nosso vestido. E é lindo. Há colegas que dizem que os programas de rádio são como rendas de bilros. Finalmente, temos o nosso programa todo bonitinho, fechado, sonorizado, com um lacinho por cima. Nós dizemos que os programas da Rádio Zig Zag estão todos embrulhadinhos com um lacinho por cima. Falta distribuir. Distribuir é transmitir. É anunciar que ele existe e transmiti-lo por várias plataformas, ou ninguém sabe que o programa existe. E se ninguém o ouvir, também é triste, não vale a pena, e o nosso programa pode servir de facto a outras pessoas, senão também não o fazíamos, não é? E o distribuir hoje em dia significa muita coisa. Pode ser a distribuição num canal de rádio, pode ser uma distribuição tradicional em FM, ou distribuído por várias plataformas digitais, agregadores de podcast. Isto é mais uma pergunta neste processo todo, que é: por onde é que podemos distribuir neste tempo moderno, não é? Por todo o lado. Todo o lado. Por todo o lado. Pelos vossos amigos, enviem links de mensagens a dizer que o programa existe, que o vosso clube existe. Distribuam.
Se ninguém souber que ele existe, distribuam também a Rádio Zig-Zag, já agora. Fazer uma emissão de rádio é lançar para o ar o programa que acabamos de produzir, e para o ar entre aspas, porque é aquela expressão que nos diz que parece que somos astronautas, não é? Astronautas dentro de astronautas, peço desculpa que isto nem sai, dentro de uma nave espacial a espalhar histórias pelos ouvidos do universo. São tão lindos os textos que temos na Rádio Zig-Zag nas paredes. Na rádio somos astronautas todos os dias. Repararam que construir um programa de rádio é muito idêntico à maioria dos processos da nossa vida? Planeamento, ideias, execução. É tão simples. Por isso, nós começámos por vos dizer que não vos íamos ensinar nada de novo. Íamos só aqui organizar ideias. Estou mesmo a terminar. Os textos foram baseados, tal como vos disse, nas inscrições das paredes do estúdio da Rádio Zig-Zag. Gostávamos muito que um dia nos pudessem visitar e visitassem o estúdio. Estão prontos para começar a produzir? Provavelmente já produzem. Pensaram naquilo que vos disse no início de que programa é que gostavam de fazer para a rádio? Hoje é Dia Mundial da Rádio. Nunca é tarde para começar. É hoje o dia. Vão para casa, vão para a vossa escola, comecem já a escrevinhar aquilo que querem fazer. Este ano, o tema, o mote do Dia Mundial da Rádio é a paz. Obrigada por nos terem ouvido. Ficamos a aguardar os vossos programas, as vossas ideias, os vossos podcasts. O que é que pode ter saído daqui e saber também qual é o programa que falta. Muito obrigada pela vossa atenção. Vamos agora passar às perguntas. Estendemos-nos um bocadinho. Viva a rádio! Viva a rádio! Temos esta Jurema. E vou mudar de auscultadores para ouvir a Susana. Isto é, claro que num programa de rádio vocês não viam nada disto. É a modernização da rádio, faz parte. Se quisermos, fechamos os olhos e só ouvimos. Nós estamos aqui com um delay de som, portanto eles não nos estão a ouvir por parte da Direção-Geral de Educação. Eu estou aqui, Susana Tavares e Elsa Mota, nós somos do domínio dos média e, portanto, tentamos sempre estar próximos das escolas. Esta iniciativa foi uma iniciativa pensada para promover os clubes de informação e comunicação no âmbito das rádios escolares. Temos aqui no chat muitas sugestões por parte de professores que não conseguimos dar resposta, o tempo é curto, mas vamos tentar dar resposta a algumas. Queria agradecer aqui à professora, quer dizer, já saltou, porque portanto, à professora Samantha. Com algum atraso, eu sei que vou, se calhar, atropelar a Susana, mas podemos fazer algo que combinámos, Susana, que é uma sessão especial só para perguntas e respostas. Vamos fazer isso, era isso que eu ia dizer à professora Samantha e às outras professoras e professores que nos estão a ouvir, que nós temos aqui muitas perguntas e certamente muita vontade de conversar sobre rádio e, portanto, vamos criar um webinar, um espaço para nós falarmos todos, ou seja, vamos falar sobre rádio e esse espaço será para responder também a muitas das perguntas que ficaram aqui e vão ficar aqui por responder. A primeira pergunta que nós temos aqui já em carteira é uma pergunta de que nos fizeram já no ato de inscrição. No entanto, a Elsa vai estar muito atenta porque vocês vão ter a possibilidade também de fazer perguntas nestes 10 minutos que nos faltam. Elsa, assim que professores estiverem a colocar a mão no ar, podem colocar a mão no ar e fazer a vossa pergunta, está bem? Susana, eu vou só fazer uma, sim. Uma questão, temos aqui as pessoas a perguntar se este webinar vai ficar gravado e disponibilizado, informar desde já que sim, vai ter que ser editado, tivemos aqui alguns problemas, mas será vai ficar muito mais rápido possível. Elsa, temos alguma mão no ar? Temos sim, Conceição Gregório, eu vou já pedir para falar. Pode falar, pode ligar o microfone e falar, por favor. Conceição? Ora bem, enquanto a Conceição não entra, eu vou vou fazer uma questão que a Yolanda vai responder, portanto, de uma das lá da inscrição, que é de uma professora que tem alunos do primeiro ciclo, do primeiro ano, e que eles gostavam muito de fazer uma visita de estudo a uma rádio ou participar num programa. O que é que eles têm que fazer, Yolanda?
Então vou passar a pergunta à Joana, porque assim é mais dinâmico. Joana, sim, há uma professora a perguntar o que é que pode fazer, o que é que tem de fazer se os alunos quiserem vir visitar uma rádio ou participar num programa. Dando o exemplo da Zig-Zag. Dando o exemplo da Zig-Zag, aquilo que têm de fazer é enviar um e-mail para radiozigzag@rtp.pt e dizer que querem vir visitar a rádio. Depois nós aqui dentro passamos a informação ao departamento específico, chegamos a um dia, perguntamos se o dia para vocês está bem, marcamos uma hora, vocês vêm e nós fazemos uma visita pela Rádio Zig-Zag e a RTP mostra-vos os estúdios de informação, o museu e vocês... É incrível o museu. Vocês veem um bocadinho da RTP e depois vão ter connosco a Rádio Zig-Zag. Na Rádio Zig-Zag nós podemos fazer uma apresentação mais específica da rádio e a nossa rádio é um estúdio e nós costumamos fazer visitas de estúdio. No início entram, fecha-se a porta, começamos no passo 1 de fazer um programa de rádio. Ao fundo do nosso estúdio temos o Ricardo, o sonoplasta, com o computador ligado, o microfone ligado e aí podem vocês ser a personagem principal de um programa de rádio e fazer um programa connosco. Está respondida, não está? Está. radiozigzag@rtp.pt. Olha, queria só dizer a todos... Conceição, já penso que já consegue falar. Queria só dizer uma Conceição coisa. Gregório. Queria só dizer uma coisa. Eu tenho aqui no chat um link para vocês partilharem todos os vossos, porque aqui a professora Samanta falava nisto, temos de ter um espaço para partilhar os nossos programas de rádio e nós pensámos nisso. Queremos também ter um espaço para estar mais próximo de vocês. Tem aqui um link para o Padlet e podem aqui partilhar os vossos programas de rádio. Conceição? Não? Então, temos aqui outra pergunta. Ou temos mais alguém? Temos alguma mão no ar? Não? Então, como combater, isto é uma daquelas perguntas que acho que todos temos, como combater o medo de falar na rádio? Ouviste, Joana? Ouvi. Como combater o medo de falar na rádio? Eu vou ter que tirar estes auscultadores porque fazem muito o eco e depois não consigo responder. Tu queres, Inês? Eu acho que se combate o medo de falar na rádio como se combatem todos os medos. Enfrentando, experimentando, respirando, preparando-nos. Temos que estar um bocadinho preparados. Muito bem, para quanto maior é a verdade. Maior a preparação, o medo não vai desaparecer. É um bocadinho como aos testes, lá está. Claro, mas Mais ou menos. o medo não desaparece, aumenta a segurança de que vamos conseguir falar. E, portanto, o medo só se vence indo. Tens medo? Sim, claro. E tu, Joana, ao fim deste tempo todo, tens medo? De falar na rádio depende daquilo que eu estiver a fazer. Se tiver de fazer um direto, obviamente, sim, eu faço rádio há 13, 14 anos, se tiver de fazer um direto ainda sinto as borboletas na barriga, que faz parte. E ainda bem que sim, porque quando nós vamos à vontadinha, uma coisa é estar à vontade, a outra é ir à vontadinha. Se vais à vontadinha, é meio caminho andado para te espalhares ao comprido. Mas eu diria também que uma forma de... Se eu for fazer um direto agora, que já não estou tão habituada a fazer diretos, já não faço diretos todos os dias. Mas se eu fizer diretos todos os dias, esse medo vai diluindo, porque para além de enfrentarmos o medo, também praticamos. E a prática ajuda a que o medo se perca. A prática e o não termos medo de termos medo. É o que é, faz parte. Nós não gostamos de ouvir a nossa voz, achamos que podíamos ter dito sempre melhor do que aquilo que dissemos, mas, na verdade, cada vez que o microfone se liga, se conseguires dizer uma frase do princípio ao fim sem te engasgares, já é o primeiro passo para conseguires depois ter um discurso articulado. E o medo é aquilo que nos tira o excesso de descontração, que às vezes é o maior inimigo. Quando estamos demasiado descontraídos, faz com que não preparemos as coisas, não é? E estejamos demasiado moles. Quantas vezes para um teste... dá-nos quantas vitalidade. Vezes eu lembro-me, vais fazer um teste, eu sei esta matéria toda, domino, nem estudei muito, pumba, e de repente erraste em perguntas porque a cabeça está um bocado mais no ar, estás a pensar noutras coisas. Com a rádio é igual. Portanto, é prática, é não ter medo de falhar, porque nós falhamos em tudo na vida. Vai haver momentos em que que a nossa língua vai enrolar, em que nós vamos dizer mal o nome de um artista ou de uma banda, faz parte. É não ter medo. Eu sou uma falsa extrovertida, eu sempre fui muito tímida, tenho a estar e tal, mas depois sou tímida. E o microfone ajudava-me imenso, imenso. Eu
colocava o microfone e era como se tivesse um fato de super-heroína. Transformava-me, porque a rádio ajuda a isso. Não tem imagem. Dá-nos assim um conforto. É uma mãe, assim, a dar-nos um abraço. Temos aqui Força, agora a Susana. Adelaide Jordão. Não temos, mas podemos responder a outra pergunta, talvez, não é? Sim, temos aqui mais perguntas. Só queria alertar a todas as escolas que ainda não se registaram nos clubes de informação e comunicação da DGE para o fazerem. Tem aí o link para que nós possamos estar mais próximos de vocês também. Então, a terceira pergunta é: como obter apoio de um técnico? É possível? Uma mesa de, portanto, têm conhecimento de alguma dinâmica que possa acontecer por parte das rádios para que possam as escolas receber algum apoio? Isso é muito difícil responder-vos, porque apoio técnico direto, específico com um técnico, eu não quero estar aqui a adiantar, mas assim 99,9% não é? Em casos muito especiais, muito específicos, se houver não sei, uma emissão especial, uma coisa nacional, que eventualmente escrevam para a rádio pública e peçam um apoio específico, quem sabe? Mas isso não é muito comum. Mas hoje em dia, isso faz parte também das ferramentas que os alunos e que os professores já têm, e é tão fácil hoje em dia conseguir-se isso. Eventualmente podemos também proporcionar webinars como estes que vos ajudem, há cursos de formação, há imensas pistas que vos podemos dar que funcionam, e é isso que se pretende nos clubes de informação e de comunicação das escolas, creio eu, que pretendem ensinar-vos a pescar, não é? Não tanto dar a cana da pesca, porque a ideia é essa, que os alunos sejam autossuficientes, que sejam autónomos. E isso essa é uma das partes mais importantes do processo. Exatamente, Yolanda, agradeço. De facto, tem sido uma das nossas apostas nestes últimos webinars, é possibilitar que os professores fiquem com um conjunto de recursos que a qualquer momento, mesmo que não possam ver este webinar, como é o caso até ao fim, ou outros que já aconteceram, possam ir vê-los. Ao nível das rádios, temos um webinar já produzido agora no passado outubro com o Ruben Martins, onde foram disponibilizados um conjunto de ferramentas e de sites onde vocês podem consultar e produzir as vossas rádios, portanto, produzir os vossos programas de rádio de uma forma também mais autónoma. Ora bem, temos aqui a professora que já consegue ter acesso ao micro para ouvirmos a pergunta da professora Adelaide. Desculpa, eu não tinha colocado nenhuma pergunta, deve haver algum equívoco. Eu estava aqui, era com muitos problemas, porque de repente tive um problema do Chrome. Ainda continuo a ver o visor aqui com uma barra branca, não sei porquê. Só ouvi o meu nome. Pronto. Tem alguma pergunta? Do mesmo som. Portanto, mas temos o Miguel Araújo, que também levantou a mão. Portanto, não foi intencional. Se não se importarem, eu vou passar a palavra à aluna Cristiana. Nós estamos Olá, aqui, Cristiana. Somos da Escola de São Bento, Vizela, e estamos com a REL, a Rádio Escolar Online. Vou passar a palavra à Cristiana. Bom dia. Sendo que a rádio é escolar, como funciona os direitos autorais das músicas? Na minha opinião, Cristiana, não é? Sim. Cristiana, na minha opinião, os direitos autorais das músicas funcionam como todos os direitos autorais. Direitos autorais são direitos autorais. E para um autor, um artista, tem sempre direito à sua autoria, aos seus royalties, à compensação pelo seu trabalho. Mas, em caso de dúvidas, e isso tem a ver com o direito de autor, e são dúvidas muito específicas, até pode haver, não uma exceção, mas eventualmente um enquadramento diferente para rádios escolares,
Eu sugeri entrarem em contacto com a Sociedade Portuguesa de Autores, por exemplo, e tentarem saber de forma muito específica como é que funciona. A questão das músicas é de facto complicada. Mesmo a rádio pública tem um acordo, paga um determinado valor anual para podermos passar música na rádio, obviamente. Não se passam músicas sem o seu autor ser devidamente compensado. Cristiana, isso é uma questão, não sei se há, de certeza que os autores são sempre compensados, mas isso é uma questão para a Sociedade Portuguesa de Autores. Sugestão só. Para conste, portanto, eu também sou professora, nós também temos uma rádio escolar e tem mesmo que se pedir à Sociedade Portuguesa de Autores, porque para passar som, músicas, seja em que espaço for, tem que se fazer esse pedido, seja num café, seja numa rádio escolar, desde que seja para mais do que uma pessoa, não é? Nós temos sempre que pedir autorização. O que acontece é que, por vezes, e já aconteceu escolas terem essa autorização por um preço muito irrisório e a outras eles não darem, portanto é sempre uma questão de tirar o barro à parede. Pois. Muito obrigada. De fazer o pedido e, de facto, só queria dizer aqui há aqui no chat algumas questões relacionadas com verbas associadas aos equipamentos. Portanto, nós tentámos desconstruir esta questão em relação às verbas no último webinar, este que vos falei das rádios e podcasts, em que, de facto, foi sugerido foi apresentado um conjunto de software gratuito e plataformas gratuitas para que vocês, nos equipamentos que existem na escola, também possam, portanto, fazer os vossos programas. Ora bem, temos aqui mais outra questão. Nós já atingimos aqui, já ultrapassámos 3 minutos e ia sugerir que ficássemos pelo menos mais até ao 12h10 e terminamos ao 12h10, isto por causa das questões técnicas que nos... E porque nós também temos de sair, porque estamos a ocupar um estúdio verdadeiro de rádio. Ora bem. Há programas a seguir. Então, talvez as funções, não, Susana? Sim. Então, de que tipo de funções podem os alunos exercer numa rádio escolar? O que é que se pedem especificamente a cada uma das funções? Esta é uma das questões que nos colocaram. Uma das questões que nos colocaram foi que tipo de funções podem os alunos exercer numa rádio escolar, o que se pede em específico em cada uma dessas funções. Creio que tem a ver exatamente com a nossa apresentação, o nosso webinar. Ao termos feito este jogo da glória em 10 passos, como construir um programa de rádio em 10 passos, fomos falando de várias funções. E numa rádio escolar, gostava que me ajudassem, mas creio que estaremos todos mais ou menos dentro da mesma página, que é produtores. Sim. Podem organizar-se como a Rádio Zig-Zag é um bom exemplo. Nós somos uma equipa pequenina, temos a Joana, produtora, mas que escreve histórias, faz a produção do seu programa. E a realização. Todos podemos ser tudo, atenção. Uma das coisas que me ensinaram na rádio é a capacidade de sermos multitasking. Eu consigo sonorizar os meus programas, mas eu não sonorizo como o Ricardo sonoriza, porque o Ricardo podemos depois entrar na especialização, ver quem é que faz melhor o quê. Ou seja, e distribuir tarefas. Aquilo que nós podemos fazer, nós temos a nossa equipa para fazer o nosso programa de rádio na escola ou a nossa estação de rádio. Vemos quais são as valências em cada um. De certeza que vai haver um mais criativo, de certeza que vai haver alguém mais metódico, com uma capacidade de organização melhor, outro que tem mais domínio do som, outro que tem uma vontade maior ao microfone. Então, se encontrarem as melhores valências de cada um, conseguem fazer a vossa equipa. Mas reparem, uma pessoa só consegue fazer um programa de rádio. Uma pessoa só consegue ter as valências para fazer tudo, desde idealizar, a escrever, a sonorizar. Portanto, mas dando aqui sugestões de profissões, de profissões, enfim, de funções. Produtor, locutor. Atenção, um locutor é alguém que abre o microfone para ler o texto que outro escreveu. Um animador. Um apresentador de rádio. Um DJ.
Um DJ, sim. Que faça só um programa de música, um sonoplasta. Um sonoplasta, um sound designer. Imaginem que há aí alguém na vossa turma, na vossa rádio escolar, que é espetacular nos computadores, que tem programas de edição de som em casa, que já faz isso, espetacular. A pessoa que trabalha a multimédia, que trabalha às redes da rádio escolar. Alguém a pessoa que escolhe também a playlist. A playlist. O playlister, tal e qual. Um playlister. O guionista é super importante. O que é que vão... Uma pessoa que adora escrever, que não gosta nada de dar a cara, que não gosta nada de dar a voz, que não gosta de editar som, mas que escreve muito bem e que escreve programas espetaculares. Ou pessoas, o jornalista, pessoas que adoram entrevistar. Ou a pessoa que gosta de fazer documentário, que vai e que escolhe sons, temas espetaculares aí na vossa área de residência e faz documentário sobre a área envolvente da escola. Os mini especialistas, porque alguém há de ser especialista no tema de rádio que vão fazer, sobre aquele tema. A Inês, por exemplo, é ótima. Eu costumo dizer que sou demasiado rápida a fazer e-mails. Digo, sim, está bem, obrigada, adeus, tchau. A Inês embrulha tudo de forma muito diplomática e escreve excelentes e-mails aos parceiros e aos convidados. Portanto, há relações públicas. Capacidade de falar com as outras entidades, com os outros, quem queres trazer para a tua rádio, a capacidade que tens de falar com os convidados, ou com os músicos que queres convidar, ou com os escritores que queres convidar, ou com os youtubers que queres convidar. Pensem sempre de vós próprios que são grandes. Não pensem que somos só uma rádio escolar. Não pensem que são uma rádio que por acaso é escolar. Todos somos enormes e todos fazemos muita importância na nossa comunidade. Nós podemos todos fazer a diferença. E os problemas entenda-se desafios, não se antecipam todos. Eles vão acontecendo. Portanto, nós não conseguimos elencar aqui uma lista de profissões. As necessidades vão surgindo e vão sendo comatadas. Mas organizem-se como uma rádio a sério. É esse o desafio, não é? Claro, são uma rádio a sério. Qualquer estação de rádio é uma rádio a sério. A Rádio Universidade de Coimbra, por exemplo. A RUM do Minho. Ou a RUM do Minho. São grandes exemplos de universidades. E muitas vezes são rampas de lançamento daqueles radialistas que estão ali naquele momento a fazer o seu curso e que nos tempos livres vão à rádio e que gostam muito de fazer rádio ou que vão ganhando o bichinho da rádio e de repente, quantos há? Que estavam na RUC e que agora estão na Antena 1. Até escolheram nomes pomposos, diretores da rádio, diretores de produção. Aliás, nós, como somos só assim, pouquinhos, no início da rádio, nós arranjámos nomes gigantes na apresentação da rádio a brincar, que era a chefe de produção e equipa e CEO arranjávamos assim nomes de meio metro. E levem-se a sério, distribuam mesmo, pensem em profissões. Susana. Estamos a chegar ao final. Queria dizer-vos que, de facto, na escola temos palco para rádios bastante diversificadas e com espaço para que todos os alunos participem, porque, no fundo, as nossas escolas têm esta diversidade. E a nossa estratégia de educação para a cidadania contempla mesmo esta multiplicidade de olhares e acho que é aqui, portanto, uma ferramenta-chave para que os professores e alunos possam realmente ter este palco imenso. Queria só dizer que a todos os professores que participaram e alunos, muito obrigado. Nós queríamos ter pedido e esquecemos que os professores nos colocassem no chat com quantos alunos estavam e isso era muito interessante para nós, porque sabemos que este número não é um número real e que há aqui imensos alunos a ouvirem-nos. Se ainda forem a tempo, gostávamos de saber. Eu gostava só de uma coisa, mas eu não sei se o Filipe nos consegue ajudar. Filipe, tu consegues dar uma visão geral do estúdio? Eu gostava que antes de se irem embora vissem exatamente esta maravilha de estúdio que nós temos, que foi um luxo no Dia Mundial da Rádio nós conseguirmos ter falado convosco através deste estúdio principal, com várias câmaras ali no meio, com o Filipe a realizar, do outro lado está o Fábio Ribeiro, comigo a Joana Dias, a Inês Sá Ribeiro, o Ricardo Fialho, o playlister Jorge Alexandre Lopes
e todos aqui deste estúdio magnífico. Isto é honrar a rádio, honrar a escola, os clubes escolares. Foi uma bonita iniciativa. Obrigada, Susana e Elsa. Obrigada. Nós agradecemos à Direção-Geral de Educação, agradece à RTP, à Rádio Zig-Zag, por ter aceito este desafio de poder comemorar este Dia da Rádio com as escolas. O tema é paz, recordem-se. O tema é paz. Vão já fazer programas sobre a paz e assim. Pronto, as outras perguntas e todas aquelas que queiram ver respondidas podem nos fazer chegar através do inquérito que vos vamos enviar após desligarem esta sessão. E sim, vamos fazer um webinar só para perguntas e respostas. Até breve. Elsa, não sei se queres dar alguma palavra. Gostei muito e até breve. Vamos continuar a trabalhar para todos. Tchau. Adeus, então. Obrigada, beijinhos. Adeus.